Foi daqui que pediram filme exatamente igual ao livro? Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Então, desde que eu fiz o resumo de 365 dias, muitas pessoas me pediram para ver e analisar O Inferno de Gabriel. Parece que os filmes foram lançados esse ano pela Passionflix. E eu resolvi fazer esse vídeo, comentando as minhas impressões. Primeiro eu queria deixar claro que talvez esse vídeo aqui não seja para você que está acostumado a ver megas produções hollywoodianas, beleza? Então, continuando, até os momentos que deveriam ser retratados de forma luxuosa, como por exemplo a casa do professor Emerson e o restaurante que ele leva a Júlia, são feitos da melhor forma possível. Porém, dá para perceber que é sim uma produção de pequeno orçamento. Eu inclusive estava vendo Gossip Girls esses dias, porque a minha namorada ama Gossip Girls, e me impressionou como que naquela época, na terceira temporada, que eu acho que foi gravada em 2014, o apartamento do Chuck é extremamente atual. Os detalhes são chiques hoje em dia. Pra vocês terem uma ideia, existe no apartamento uma parede, diversas paredes de tijolinho, que dá um ar industrial. A própria casa da Blair tem um estilo neoclássico, misturado com o moderno. Enfim, a série foi realmente um marco, e isso se reflete até hoje. Eu fico imaginando o quanto que eles não gastaram para poder fazer aquilo tudo. Mas no filme O Inferno de Gabriel, isso não acontece. Mas beleza, tirando isso, vamos para minha opinião sobre os personagens. Começando pela Júlia. De cara, ela demonstra ser extremamente inteligente. Não sei porque que eu fiquei com essa impressão. Lembrando que eu vi primeiro o filme, para depois ler o livro. Pois eu queria ter uma surpresa a meu favor. Eu não queria saber tudo o que acontecia quando eu estava vendo o filme. Ela é ingênua, bondosa. No livro ela é meio sonsa. Mas é notório que algo aconteceu com ela, que deixou ela daquele jeito meio perdida. Sinceramente, eu não fazia ideia o que aconteceu. Agora, me incomoda muito como que ela parece ter um olhar de morta. Sabe quando uma pessoa é totalmente apagada? Ela não esboça nenhum tipo de felicidade, por assim dizer. E isso acontece durante quase todo o filme. Inclusive no momento que a vemos chegando na casa do Gabriel, quando eles eram mais novos, no dia que eles se conhecem, mesmo naquela situação, a atriz não consegue me convencer de que ela está mais nova ou de que ela tem algum brilho no olhar. Porque eu fiquei imaginando, bom, isso é antes. Se é antes, ela tinha um certo brilho. Nada disso acontece. Inclusive, se é a primeira vez que você está me vendo aqui no canal, dá um clique aqui e se inscrever, porque isso vai fazer toda a diferença para eu continuar fazendo vídeos como esse aqui para vocês. Continuando, já o Gabriel, ou professor Emerson, como conhecemos inicialmente na trama, é extremamente arrogante e sem educação. Para mim, como professor, é relativamente fácil entender por que professores em outros países são mais rudes e muito mais respeitados também. Quando o professor resolve dar uma nota ruim ou mesmo reprovar algum aluno, ele não é agredido, não é esculachado e não é maltratado. Afinal, entende-se lá que o professor é uma pessoa idônea e não tem nenhum motivo para prejudicar um aluno. Eu gostei muito da interpretação dele, tanto como professor, como quando ele está mais novo e é retratado como um jovem Gabriel. Eu acho que tem uma diferença aí, tanto antes como depois. Outra coisa que chamou muito a minha atenção é que ele é um lorde. Tipo, como homem, ele é um exemplo. Desde o momento que ele encontra a Júlia na rua pegando chuva e oferece carona, depois quando ele chega na casa dela, ele sai do carro com um guarda-chuva para que ela não se molhasse, e ainda quando ele não sossega enquanto ele não a deixa em casa segura e posteriormente resolve levá-la para jantar. Enfim, finalmente vemos um homem sendo um homem de verdade, né? Até porque ele é muito atencioso, muito cuidadoso, gentil, educado e cavalheiro. Gente, assim, eu não tô dizendo que ele é especial por causa disso. Afinal, isso aí é o mínimo. Todo homem deveria se comportar assim. Eu só tô dizendo que pra mim foi uma grata surpresa, tendo em vista que diversos personagens de diversos livros, como 365 Dias, After e etc., nós não vemos esse grau de comportamento masculino. Mas tinha que ter um mais, né?
ele é extremamente autoritário. Ele inclusive descreve esse sentimento como ira. Na minha opinião, é autoridade mesmo, porque ele faz isso diversas vezes, inclusive na situação que ele está na cozinha, como se ele fosse o dono da verdade e estivesse mandando a Júlia fazer algo. Na cozinha, depois da Júlia ter se cortado, é nítido que ele fala para ela o que ela vai ter que fazer, no caso dela ser mais cuidadosa e respeitosa para falar com ele agora e no futuro dentro da faculdade. A questão ali não é o que ele fala, mas sim a forma com a qual ele faz isso. Ele é totalmente autoritário. E ela não só percebe, como ela responde: sim, professor Emerson. Ou seja, ironicamente, como ele havia pedido para que ela chamasse ele na outra cena quando eles estão no escritório. Eu gostaria de fazer uma ressalva para o ator, que ele consegue fazer com que a gente não goste dele no início, e eu acho que isso é muito mérito da interpretação dele. Ele inclusive chega a ser extremamente irritante. Depois, ele demonstra equívoco quando está no apartamento da Júlia e passa muita emoção na famosa cena do pomar. Eu acho que essa foi a melhor cena do filme. Mas, na minha opinião, ele deu uma derrapada na cena que ele estava bêbado no corredor. Eu achei pavorosa essa cena e super dá pra ver que ele está tentando fingir que está bêbado. Eu achei bem medonho. A minha única estranheza com relação a toda a situação é que, assim, sinceramente, eu não sei pra vocês, mas pra mim, imagina, tu conhece uma pessoa anos atrás e aí você simplesmente, depois de alguns anos, encontra com a pessoa e não lembra dela? Inclusive, mesmo depois de ter beijado e mesmo depois de ter ficado olhando as estrelas no pomar, eu achei isso no mínimo esquisito. Eu não sei se você achou isso também. Inclusive, se você achou, comenta aqui embaixo. Isso simplesmente é a única coisa que não entra na minha cabeça o filme inteiro. Outra coisa que eu também não entendi, baseado nisso, eles tiveram uma relação desde o princípio como se não se conhecessem. Outra coisa que também não funciona pra mim é a Júlia beijando o Paul. Mano, quando aconteceu isso eu falei assim, quê? Por que ela beijou o Paul? Um detalhe é que na cena anterior ela está dançando com o professor Emerson e em momento nenhum tenta beijá-lo. Na verdade, na cena com o Paul, ela que vai até ele beijá-lo. E depois ela pede desculpa e diz que isso não vai mais se repetir. Eu achei também a relação deles dois mais adulta do que no livro. No livro é uma relação muito infantil, mas o que eu não compro também é o fato dele ficar chamando o tempo todo ela de coelhinha. Isso eu não gostei nem no livro e nem no filme. E pra finalizar, eu sinceramente não gostei do final. Por que, Azevedo, você não gostou? Cara, assim, eu achei desnecessário. Qual a necessidade de você copiar 50 tons? Por que acaba daquele jeito, com o elevador fechando? Não tinha sentido. Era pra homenagear 50 tons? Cara, desnecessário na minha opinião. Agora, um grande ponto alto do filme é que ele é extremamente fiel ao livro. Ou seja, eles são muito assertivos nesse ponto. Eu achei que a adaptação é exatamente igual. Então assim, se você lê o livro e se apaixonou por ele, o que eu acredito que é bem provável, até porque a maioria das pessoas que eu conheço que leram o livro se apaixonaram, eu aconselho que você veja o filme. Até porque, para um filme de baixo orçamento, ele simplesmente conseguiu um excelente resultado, coisa que muitos filmes de alto orçamento não conseguem. Bom, hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço e até a próxima.